No dia 25 de novembro de 1983, aos 63 anos de idade, sua voz foi calada para sempre, covardemente com 5 tiros na comunidade onde vivia, em Antônio João, interior de Mato Grosso do Sul. Ele recebeu a visita então dos capangas e recebeu 5 tiros, isso já quase de noitinha. E o que me chamou muita atenção, que foi sintomático, um dos tiros que ele recebeu, que foi exatamente na boca, né? Assim, a queima-roupa já. E isso é sintomático porque certamente foi com essa intenção de calar, de silenciar definitivamente o maior porta-voz da comunidade indígena do nosso país, né, que era o Marçal. Então. O nosso destino não será de rosas. Talvez muitos de nós devam escrever a nossa história indígena com o próprio sangue, como tem acontecido aos irmãos nossos. Mas um dia faremos o V da vitória para o governo, para a FUNAI. Seremos vitoriosos. Milhares de cartas vindas de vários países como França, Estados Unidos, Nova Zelândia, entre outros, eram direcionadas ao governador do então estado de Mato Grosso do Sul, pedindo justiça para o caso. No dia da exumação, na beira do túmulo, estava lá nada mais nada menos do que as emissoras da França, da Inglaterra, a BBC de Londres, os principais jornais internacionais estavam ali para fazer a cobertura, além da mídia nacional também, que foi a cobertura mais impressionante de mídia que eu já vi acontecer aqui na região nossa, aqui em Dourados, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Os acusados do crime, Líbero Monteiro de Lima e Rômulo Gamarra, acabam absolvidos em julgamento realizado somente 10 anos depois, em 1993. Líbero foi julgado e absolvido por falta de provas por 2 vezes. A última delas em 1998. O crime prescreveu em 2003, sem que fossem encontrados e punidos os culpados. Eu fui indicado para participar do júri, né, como testemunha da família do Marçal de Souza. E participei do primeiro júri e do segundo júri também. E nenhum dos dois me agradou, sabe? Achei que houve muita injustiça. Apesar de todo esforço que foi feito pelo Conselho Indigenista Missionário, pelo Movimento Indigenista Nacional, para que o segundo júri fosse realizado em Campo Grande ou então em Dourados, numa cidade neutra, né? Isso realmente não aconteceu e novamente a família de Marçal de Souza foi prejudicada, foi derrotada e assim, lances assim incríveis que aconteceram, como por exemplo o promotor que deveria ser o promotor de defesa da família Marçal de Souza, na época o Ademar Mombrum de Oliveira Neto, ainda fez várias citações, trechos importantes do seu discurso, desqualificando a comunidade indígena, né? E isso prejudicou muito também a avaliação do jurado. Uma vez eu fui até chamada pelo sistema de segurança do país, né? Que eu afirmei que a morte do meu pai, né, foi uma morte encomendada por questões políticas, porque o meu pai ele estava se despontando assim internacionalmente e ele já tinha sido convidado para presidir um encontro internacional dos povos indígenas e de minorias étnicas que seria na Espanha em 84. E isso incomodava muito o governo brasileiro, né? E eu acredito que não houve justiça na morte do meu pai, porque o próprio governo do estado da época e a própria FUNAI da época estavam envolvidos na morte do meu pai, que facilitaram, né? Que tanto é que ele, na época que ele morreu, nós da família não sabíamos que ele tinha falecido, né? Tinha sido assassinado. E ele já ia ser enterrado sem comunicar a família. As 13 áreas indígenas Guarani e Kaiowá que existiam em 1983, ano da morte de Marçal, saltaram para 111, fruto de uma luta pela retomada das terras dos nativos. Nós temos algumas terras que já foram certificadas pela FUNAI, mas não foram ainda homologadas. Tem umas que já foram certificadas, foram homologadas, mas na verdade a gente tem, no caso dos Kaiowá Guarani, em torno de
30, talvez a 40 terras que precisam ser certificadas e que ainda não foram. A população, que era cerca de 17 mil guaranis e kaiowás, subiu para 43 mil pessoas, incluindo os que vivem fora das aldeias. O corpo de Marçal foi sepultado no cemitério Santo Antônio de Pádua, em Dourados, e hoje é um dos mais visitados no dia 2 de novembro, dia de finados. Eu acho que assim, a história do meu pai não é tão conhecida aqui na região de Dourados, porque é a terra dele, né? Mas em outras áreas indígenas do Mato Grosso do Sul, e eu sei também em algumas áreas de alguns povos do Brasil, o dia da morte dele é feriado. Só não aqui em Dourados. E eu creio que pelo Brasil inteiro vai levantar, ou já levantou, índios esclarecidos como eu, que levantará sua voz em prol da sua raça. Marçal vive, não só como ele, como os outros lideranças que já partiram, mas o espírito dele está conosco, nos orienta e nos fortalece isso. Porque o Marçal dizia, a gente se organiza ou a gente se entrega para o governo. Então, chegou a hora da gente se organizar mesmo, para a gente encarar essas políticas de nosso estado, de nosso país, né? Existe ainda entre nós, né? A voz dele ainda está soando nos ventos, né? Toda vez que você sentir frio, chuva, sol, lua, vocês podem lembrar que o Tupãim está aí, né? A juventude dos dias de hoje e as futuras gerações talvez não vão acreditar que um índio pudesse se projetar tanto, né? E ter palmilhado aqui o estado de Mato Grosso do Sul, o Brasil e várias regiões até do mundo. Marçal realmente foi um grande exemplo que fica para a juventude e para os estudantes, para todo mundo refletir a respeito de um fenômeno espetacular de ética e de compromisso com a sua raiz. E ele foi um grande lutador, né? E segundo Darcy Ribeiro, que era amigo dele de correspondência, diz que ele foi um dos maiores intelectuais do Mato Grosso do Sul, porque ele era uma pessoa que discursava tanto para senadores como para deputados, e também discursava para universitários e discursava para o povo dele. Ele sabia ir e voltar no nível da sua plateia. Dizem que sou uma pessoa marcada para morrer, mas por uma causa justa, a gente morre.